Bom dia com Jesus. É a marcha da vitória. Abraão praticou a marcha da vitória. Nós estamos com vários e-mails, os quais vamos procurar responder alguma coisa. Aqui a pessoa dá o seu nome, mora nos Estados Unidos e tem trabalhado e cuidado da sua família aqui no Brasil, sua mãe. Há algum tempo, já está lá por 20 anos. E querendo voltar. Vendeu sua casa e reconhece que não pode, porque precisa de ajudar sua mãe. Sua família. Então você pede uma palavra se deve voltar ou não. Irmã, tem hora que a gente tem que colocar a razão das coisas. Você usa a razão através da fé. Eu não entendo por que eu não acho. O que eu pensei nisso, talvez não seja a hora da irmã vir para o Brasil. Compre a sua casa novamente, tinha vendido. Espere no Senhor. O tempo exato Ele te mostrará. Mas eu devo ajudá-la, dizendo que não é hora de você voltar, baseado nestas circunstâncias familiares que dependem da irmã, e mesmo a situação da crise, que está sofrendo tanto aqui como aí, mas por aí eu acredito que é mais fácil para a irmã. A senhora não vai ganhar aquilo que você ganha aí. Isso é exato, essa é a razão. Então não é hora da irmã vir. De acordo com o seu e-mail, o que a senhora faz daí, a senhora não vai fazer aqui. Agora, isso aqui envolve medos. Sofro de medos constantes. Sou mãe, porém uma mãe problemática. Tenho entendimento da palavra, sei o devido lugar da mulher e esposa,
Mas por vezes vem umas crises, talvez traumas de infância. Assisti em Casamento Compartilhado toda a série. Fiquei muito feliz. Me ajudou muito. Luto cada dia, sou nova ainda em idade, mãe de 4 filhos abençoados, casada com um esposo batizado na mensagem. Pastor, que medo é este? Olha, irmã, eu tenho lido esses dias aqui, na mensagem Um Caminho Feito por Deus para Nós, parágrafo 9. A senhora deve ler, adquirir esta mensagem, se não tem, pedir um caminho feito por Deus para nós. O caminho feito por Deus para nós. Eu disse, inclusive, que a pior coisa que Satanás pode pôr na pessoa é medo. Até as feras sabem quando você está com medo e quando você não está. Eles discernem a coisa. O inimigo discerne. E ele opera através do medo. Então seja forte, corajosa. Leia o Salmo 120, o Salmo 21, 91, no Espírito, não com aquela prática geral, mas no Espírito, e o seu medo vai acabar. Daqui a pouco a gente vai levantar esses e-mails para o Senhor. A igreja toda, a qual a gente cumprimenta, e esses mais de 6.000 irmãos nos ouvindo, vão levantar as mãos também na hora da oração, porque muitos deles também necessitam. Esse aqui lamenta porque ultimamente tem sido difícil ir aos cultos. A gente queria ir para os cultos e ser abençoado, mas está sendo mais conveniente ficar em casa. Estaríamos nós, os irmãos errados, em chamar outro pastor para nos assistir? É mensagem e a lei dá direito para o povo escolher o seu pastor, não é, irmão? Despedi-lo e convidar outro, depois de despedi-lo. O certo de qualquer pastor dar uma assistência e pastorear um grupo é depois que aquele grupo, aquela igreja dispensa aquele pastor. Ela tem esse direito legal, que é na lei, e também na mensagem. Vocês pedem um pastor que seja central. E comenta que são poucos pastores centrais aqui no estado, no seu estado.
Que Deus tenha misericórdia de vocês aí. Eu não posso detalhar mais do que isso. Vou deixar para o plenário. A questão de elogio, engraçado. Essa semana mesmo eu estava lendo o irmão Brana agradecendo o elogio. Umas 3 pessoas depois que ele pregou duro. E um pastor, um pregador, chegou nele e o repreendeu porque ele aceitou a lisonja, o elogio. Ele disse: eu fico satisfeito. O pastor disse: pois eu não. Eu não fico satisfeito com isso. Ele disse, o irmão Brana disse, só tem uma diferença entre nós dois. Eu estou falando a verdade, que eu gosto dos elogios. Ele sabia de elogio que era só no espírito verdadeiro, e sabia discernir também aqueles que elogiam para simplesmente agradar. A diferença é que eu gosto, eu declaro que gosto, e você mente. Você não faz isso. Você não declara que gosta. Isso significa que ele gostava, mas estava dizendo que não gostava. Não gostava. Então o irmão Bruna disse, a única diferença é que eu estou falando a verdade e você está mentindo. Você gosta, sim. Então, eu agradeço esse reconhecimento, irmão. Agradeço que isso traga bênção para a sua vida. Amém. Agora nós temos aqui perguntas sobre a Santa Ceia. Uma delas é, eu ouvi dizer que o senhor vai realizar a ceia com copos individuais. Como fica o lava-pés? Gostaria de ter uma resposta nas perguntas e respostas da escola dominical. E, ao mesmo tempo, nós temos de responder outra no mesmo assunto. Deixa eu ver. É isso. É uma igreja que está esperando um companheiro, está esperando da nossa decisão sobre a ceia. Olha, a ceia está cancelada deste mês, porque agora vai entrar o mês de maio, né? Abril, e o primeiro domingo seria a ceia, mas nós não vamos ter a ceia deste mês. Ela não foi apenas adiada para o dia que for liberado pelo governo os ajuntamentos.
ela não foi adiada, ela foi cancelada. Agora nós vamos rodar a gravação da última ceia que tivemos aqui. Que dia que é o primeiro domingo do mês de abril? 5 de abril. 5 de abril. Então nós vamos rodar a gravação da última ceia que tivemos aqui, que foi a de março, não é? Agora seria de abril, dia 5. Então vamos rodar a gravação da ceia. E os irmãos acompanharão em espírito de ceia, não é? Deus sabe disso. Por isso eu estou respondendo as duas perguntas. Nós não teremos a ceia deste mês. Nós vamos rodar a gravação da ceia do mês passado. Dia 5 de abril, à tarde, nós vamos dar a gravação apenas. E as pessoas, os irmãos, vão ver a si próprios passando aqui na fila da ceia. E entra naquele espírito que você estava no dia da ceia. Amém? Então, com isso, a gente responde as duas perguntas. E de outros que estão aguardando também. Deus vos abençoe. Agora, essa aqui é lamentável. É lamentável. A pessoa que não tem o ofício sacerdotal por convocação divina, conforme Hebreus 5, aquele sacerdote que se compadece, que tem compaixão, que pastoreia com o coração, não só com a vara, a cabeça, é diferente. Por isso, em Hebreus 5 diz assim: ninguém tome essa honra para si, a menos que Deus tenha chamado. E é muita gente fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade. Não tem vocação pastoral, não tem coração de pastor, tem vara de pastor para, se possível, bater, tem voz de pastor, mas não tem coração de pastor. Então essa pessoa não deveria estar falando a respeito dessa moça, que por certo tenha vivido em caminhos errados e que sucedeu coisas que mancharam seu corpo. Não é assim. Você pense nisso. Tem o escritório. Esses casos são tratados discretamente, é matéria de escritório. Não sai da porta do escritório para fora. É necessário que a igreja tenha essa consciência e os pastores muito mais. A questão de escritório não sai da porta para fora. A gente tem a maneira de tratar dessas coisas.
é tratado. Eu fico até com dificuldade porque estamos dentro do público. Deixa esse assunto aqui. Eu vou falar o que eu posso falar. Vamos dizer uma experiência que eu tenho uma palavra sobre isto, escrita pelo próprio irmão Brana. Não vai me pedir essa escrita porque ela foi escrita pelo próprio punho do irmão Brana. Se ela confessa antes de se casar o que aconteceu com ela, ela não deve nada para o rapaz. Se ela falar a verdade, preste bem atenção. Porque se ela não falar a verdade, ele tem direito de repudiá-la e casar-se com outra. Isso está escrito também. Se não me falha a memória, perguntas e respostas, número 9, 185, por aí, 9 ou 14, várias perguntas. Então, se ela confessa na hora certa, eu ensino as pessoas, não sai por aí assim que Deus te dá um namorado, um rapaz interessado em você, você já vai abrindo a sua boca, vai no escritório, o pastor te orienta. É depois que tem certeza, houve o namoro, na hora de ir para o outro passo definitivo, que é o noivado, que é a palavra final, aí então é hora de você expor a verdade. E tem um detalhe, entre parênteses, esse rapaz, se ele tem um mínimo de cristianismo, ele encara aquilo com temor de Deus, e se ele não aceitar, que é direito dele, ele não tem o direito de difamar a moça. Está contando para amigos por que não quis mais o casamento. É preciso aprender a lidar com almas. Almas não é brinquedo de menino, caminhãozinho, não. Bonequinha de criança. Brincar, estragar, rasgar, jogar fora. Não, almas é maior do que o mundo. Maior que o mundo todo. Então, é preciso haver uma aula sobre isso para certos obreiros. Porque ficar condenando a moça, difamando-a, ela está lutando com tudo que tem, segundo o e-mail, procura a viver, foi revelada, deixou o mau caminho. Então, depois de tudo isso, para dar o passo definitivo, que é o noivado, então é hora da ajuda do pastor, porque o pastor tem que ter conhecimento
de que ela falou a verdade no escritório diante dele para que ele faça o casamento dela. Ele pode fazê-lo, ela vestida de branco, se é que o branco é que fala mais alto no casamento. Não, não é o branco do pano, não. É o branco da alma. Isso que é o certo. Então, ela pode ser feito o seu casamento na igreja. E essa moça não foi difamada, porque os que difamam, gente que fique difamando, pastores difamando outros pastores, isso já mostra que não tem chamada. Não tem chamada. É preciso saber lidar com isso. Agora, o pastor dá um tempo que o rapaz quiser para orar, ver se é aquilo mesmo que ele quer. Alguns casos dizem, não, eu não preciso esperar. Ela falou a verdade, eu a amo e eu quero assim. Agora, não lança no rosto dela nunca na sua vida, porque o dia que lançar no rosto, você fica culpado do que aconteceu com ela. Tem esses detalhes todos que tem que ser conversados, isso é matéria de escritório, isso é matéria que ninguém toma honra para si, isso é honra de ofício. Eu estou dando apenas uma pincelada. Tem sim, ela está sofrendo e ela tem toda a chance, ela vai ter como fala, na testeira, verdade. Se ela não fala a verdade, ela vai ter uma testeira mentira. Aí então, quando o irmão Brana disse, passa 20 anos, ela vai dizer aquilo, ele tem direito de repudiá-la e casar-se com outra. Então é caso muito sério, muito difícil de ser tratado publicamente. A gente tem que falar até mesmo entre linhas. Que Deus possa se compadecer dessa menina e dar temor de Deus. E o irmão Brana recomenda Tiago, capítulo 3, a questão da língua. Davi, aliás, Isaías era profeta, mas precisava queimar sua língua. Tem muitos pastores que são pastores, mas precisam queimar a língua. Isaías capítulo 6. Vamos ver assim, eu falo de um modo generalizado. Então, mudando de e-mail, é um grande prazer e privilégio de me comunicar com o senhor online. Graças a Deus que temos essa graça, que continue te abençoando. Pastor, eu ouvi o senhor em um dos cultos, semanas atrás, não me lembro qual, mas falou algo sobre investimentos em bolsa de valores, em comprar ações. Então fiquei com dúvida e gostaria que o senhor me esclarecesse, por favor.
o cristão não pode fazer esse tipo de investimento, desde já agradeço. O irmão Branham fala sobre esses investimentos. A bolsa desce, você leva prejuízo. A bolsa está lá em cima, você está ganhando. Mas na mesma hora, você está lá embaixo, você está perdendo. É um jogo. Eu entendo muito pouco disso, mas é que eu ouço a questão, caiu a bolsa, só porque um chinês deu um espirro lá na China, caiu a bolsa. Não é? Lá nos Estados Unidos, lá em outro país, um fato qualquer. Eu acho que a coisa concreta é bem melhor. A coisa na sua mão, não é? Tem outros investimentos seguros no banco. Eu não entendo também. Estou falando no banco, eu tenho. Parece, eu sei que há investimento. Não sei bem explicar isso, não é? Eu não faria isso. Ora, tem gente contra a vacinar contra a influenza. Então está contra remédio também. Qual é o melhor? Vacinar e não tomar remédio? Ou não vacinar e ter que tomar remédio e até morrer? Qual que é o melhor? O mesmo Deus que diz o profeta que é Deus está na medicina, faz o remédio indicado pelo médico, é o mesmo Deus que leva a ciência a descobrir, isolar esses vírus e fazer a vacina. Você já pensou? O mundo está clamando pela vacina contra o coronavírus. E a gente torce para que saia logo, né? Agora, não vá nisso, não. É coisa inconsciente. Eu vacino contra a influenza. Eu tenho meu cartão de vacina. E tenho fé. Agora, meu coração está desesperado. Não tenho fé. Olha só. Não tenho fé para esse tempo difícil. Andei em caminhos errados. Cortei meu cabelo, brinquei. Agora eu quero me consertar. Estou com medo de não dar tempo, pastor Joaquim. Estou com medo de ficar fora do arrebatamento. Estou sem fé, me ajude. Será que Deus vai me perdoar? Eu queria fé, parar de pecar contra Deus e confiar nele. Eu só quero minha alma salva. Estou voltando para a casa de Deus com confiança. É isso que você faz. Você está longe daqui, no outro estado, vai lá. O pastor daí é um homem de Deus. A igreja é abençoada. Eu quero fazer só uma perguntinha. Se você estivesse crucificada no lugar do ladrão da direita, o que você faria?
há silêncio, né? Tem oportunidade para mim? O irmão Branham disse, você não pecou tanto que não possa ser perdoado. E se você busca perdão de coração, isso prova que você é uma filha. Prova, acaba esse medo. Acaba com esse medo. Medo. Não faça isso. Ele disse para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a partir dali, ele não roubou mais, ele não matou mais, ele não assaltou mais, não. Foi para o paraíso. Esse morrer aí, crucificado, o cristão está crucificado exatamente daquele lado. E Paulo disse, aquele que mentia não mente mais, aquele, etc, 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 não faz mais, não faz mais, não faz mais. É. E vai viver sua vida, sabendo que você é humana. Ninguém esqueça. Sou humana, se cortar sai sangue. É humana. Então te cuida. Faça o que o ladrão da direita fez e segue em frente. Amém. Nós vamos ler a Bíblia. Eu tive um sinal aqui porque eu estava com a mensagem, estou com a mensagem do Espírito de Verdade, e o irmão Branham ia falar justamente sobre a visão que seu irmão se preparasse, que ia morrer. Ele via isso antes, mas ele já falou na fita ali, então nós vamos saltar esse assunto. Mas que foi um sinal, foi. Vamos ler a Bíblia, somente 2 versículos. São Marcos, capítulo 15, verso 37 e 38. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Deus bendito, Pai amado, nós entendemos, ó Deus, o que significa isto, esse brado, e o que resultou esse brado, o que resultou essa abertura do véu. Portanto, ó Deus, dá que nós sejamos portadores do sangue do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo. Isso dá saúde, isso dá paz, isso tira o medo, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Abençoa esse povo, eles não estão sem alimento espiritual. Não, vocês não estão esquecidos. Fiquem tranquilos. Seja o tempo que for, nós temos alimento suficiente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, quem está em pé. Nós temos só diáconos, uns 3 diáconos aí. Mas eu fico pensando, deve ficar muito triste a pessoa que estava cantando alegre, é gravado, vai para o mundo todo, filmado, depois desaparece. Devem sofrer muito. Que Deus possa... Há motivos que justificam, né?
Eu entendo. Mas que sofre, sofre, não é? Eu devo... Por que a gente sofre em vê-los e pede a bênção de Deus para eles? É hora de fazer um propósito. Se você não tem um motivo de força maior que foi comunicado, corretamente comunicado, direitinho, né? Então tenha força. Continua lutando. Eu tenho que lutar. E agora eu levanto o e-mail e mais de 6.000 pessoas também levantam as mãos, porque isso inclui a vida de cada um. Problemas, lágrimas, nestes e-mails, falando por milhares. Em nome de Jesus Cristo. Essa aqui é a razão do véu ter sido rasgado de alto a baixo. Foi para a coisa ser estendida até nós. Em nome de Jesus Cristo, sejam curados, sejam libertados, sejam batizados com o Espírito Santo, porque isso acaba todo medo. O Espírito Santo traz encorajamento, você se enche de coragem. Se tenho que vencer, tenho que lutar. Esforça a minha coragem, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu preciso disso. Que Deus nos abençoe. E agora eu vou levar a todos no lugar secreto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pois bem, Jesus, dando um grande brado, expirou e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Então, acontecendo isso, não ficou privativo, não ficou direito só de sacerdote, de sumo sacerdote, entrar no santíssimo lugar. Isso abriu a porta para Maria Madalena, para ladrão, para pescador, para doutor, para pobre, rico, que esteja com sangue. Então, o homem morria, quem entrasse morreria, sem o sacerdócio. Por isso Pedro disse que a igreja tem o sacerdócio real. E se não tivesse sangue, e Deus não agradasse, aquilo causaria morte. Lá dentro estava a arca do concerto, as tábuas dos mandamentos, o vaso dourado com o maná que não desvanece, com a vara de Arão que reverdeceu numa noite
floriu e deu amêndoas. E também a glória da Shekinah, que é uma luz que não interrompe, ininterrupta. Essa luz é aquela que veio de Deus. Agora, quem não entra é que morre. É necessário caminhar sobre o gelo de uma forma segura. Quem não entra no santuário, Paulo disse, tendo ousadia para entrar. Os Hebreus capítulo 10, verso 17. Tendo ousadia para entrar no véu adentro, no lugar santíssimo, na presença de Deus. Aí acaba toda a difamação. Toda difamação. Tudo que para conseguir tem que ser através da difamação, está morto. Mas você se cerca de misericórdia e olha somente para a frente, para o alvo que é Cristo. É uma comparação grosseira, como queira grotesca. O cavalo da carroça, 2 tapas, um de um lado, outro do outro, para ele olhar só para frente. O carroceiro sabe disso. E Paulo disse, deixando para trás as coisas, deixando as coisas que para trás ficam. Olha somente para o alvo, que é Cristo. Você tem por tapas dos lados. Pedro ia caminhando sobre as águas ao encontro de Jesus. E enquanto ele estava olhando só para a frente, ele estava fazendo o mesmo que Jesus estava. Mas quando ele olhou para o lado e viu onda de 6 metros de altura, ele começou a afundar. Eu estou pregando, mas eu quero ver aqui na mensagem Espírito da Verdade. Aqui no parágrafo 64. É uma coisa importante que tem ligação com isso. Eu preferiria ganhar ou ir ter uma igreja com 50 pessoas, sem fermento de pastores fermentadores, não é? Uma igreja com 50 pessoas, na vontade de Deus. Você tem que estar na igreja pela vontade de Deus, do que ter 5.000 fora da vontade de Deus. Agora, de que forma? Isso com fermento? Não. Ter 50, uma igreja com 50 pessoas,
com 10 pessoas, 5 pessoas, na vontade de Deus, do que ter uma igreja fora da vontade de Deus de 5.000 pessoas. Que diferença! Pode fazer mais com um homem em sua vontade? Eu sempre vou observar isso. Um homem que está na vontade de Deus, qual é a sua ferramenta? Nós estamos ouvindo a voz do profeta. A sua ferramenta é falar de um, de outro, de viajar longe para fazer um prosélito, atravessar o mar, as distâncias, para fazer mais. Deus pode fazer mais com o homem, sua vontade, em 1 hora. Preste bem atenção. Em 1 hora ele pode fazer mais com o homem que está em sua vontade. Ele é homem. Ele não é um anjo. É homem, mas está na vontade de Deus. Deus pode fazer parado um homem centralizado, um homem descansado, que não está aí pirilutando para lá e para cá. Ele poderia, ele pode, Deus pode fazer mais com um homem em sua vontade, que foi chamado diretamente por Deus, em 1 hora, do que poderia com eu vou repetir. Deus pode fazer mais com um homem sua vontade em 1 hora do que poderia com um homem fora da sua vontade em 50 anos. É de pôr a mão na cabeça, gente. Deus pode fazer mais com um homem em sua vontade, em 1 hora, dentro de 1 hora, ele faz mais do que um homem que está fora da sua vontade, procurando apostolado, do que aquele homem pode fazer em 50 anos. Olha, eu me garbo, o Mombrana falou isso, porque eu tenho 57 anos, inclusive, é uma nota que tem na internet lá que está errada, quase meio século. Viu, Oséias? Quase meio século. É mais de meio século. Deus pode fazer mais com um homem em sua vontade em 1 hora do que poderia com um homem fora de sua vontade em 50 anos. Vem, ele está tropeçando e cambaleando, como se estivesse atirando no escuro. Não sabe para onde vai. Vai aonde chama. Mombrana não ia aonde eles chamavam. Deus tinha que vir a ele e falar, vai. Agora, nesse sentimentozinho humano, proselitista, que Deus me mandou,
Não. Ele está tropeçando e cambaleando como se estivesse atirando no escuro. Quem está com essa mensagem, nesta mensagem, não vive cambaleando, tropeçando, como se estivesse atirando no escuro. Mas quando um homem está realmente na vontade de Deus e conhece seu chamado, ele deve permanecer lá. Haja o que houver, batalhas que se levantam, regime rígido, militar, seja o que for, ele está ali na vontade de Deus. E o fruto é manifesto no mundo todo. O mundo precisa deste ministério. Ele disse isso. Agora, visões, eu estou lendo aqui. Visões, como o Senhor Deus trabalha com elas. Quando Ele, o Espírito Santo, Ele revelará estas coisas de que eu vos falei. Jesus disse. Você não pode abrir a Bíblia, a mensagem, sem ver uma vindicação, não procurando vindicação, mas ver vindicação sem estar procurando por vindicação. E tem vindicações de todas as naturezas. Um homem trabalhava com o irmão Brana na sua companhia e por 2 anos últimos ele vendia cartão de oração. O quanto ele ganhava dinheiro com isso. O irmão Brana tolerou por 2 anos. Mas um dia ele o despediu. Então esse homem fundou seminários e cresceu. Cresceu muito. Ele disse, eu deixei o irmão Brana porque ele estava se fazendo de Cristo. O irmão Brana nunca aceitou isso. Ele repreendeu isso com desespero. Era uma mentira. Mas acontece que quando esse homem foi despedido, daí uns dias o irmão Brana morreu. Sofreu um acidente. Então o que é? O que é vindicação? Esse homem que foi despedido, que vendia cartões de oração, foi vindicado. Pode deixar, eles terão vindicações. Vem, a Bíblia diz que ele a escreveu. Homens da antiguidade, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a palavra. Isso é a identificação de Deus. Homens da antiguidade, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a palavra. E se o Espírito Santo é o autor da palavra, certamente
Ele sabe como interpretá-la melhor do que nós. Ah, não, tem que repetir isso. E se o Espírito Santo é o autor da palavra, como é, parênteses, certamente ele sabe como interpretá-la melhor do que nós. Não há ninguém que possa interpretar a Bíblia, a palavra, a mensagem, do que o Espírito Santo. Ela é sua própria intérprete. Deus é seu próprio intérprete. E Pedro disse, em outras palavras, ai daquele que tenta interpretar a palavra. Em outras palavras. Aleluia. E se o Espírito Santo é o autor da palavra, certamente ele sabe como interpretá-la melhor do que nós. Ora, a mulher concebe, fica gestante e dá à luz um filho. Agora pergunta para ela qual foi a lei que operou aquilo. Para ela responder cientificamente, a lei da genética e tudo. Ela não sabe. Ela é leiga. Mas o filho interpretou. A gestação estava interpretando. O filho interpretou. Não tinha nada na sua cabeça, tinha no seu ventre. Você viu sua esposa gestante já nos dias. Aí você passava a mão na cabeça dela para ver se o menino estava mexendo. Não, está no ventre, não está na cabeça. Ora, a mensagem oferece esses argumentos. Então ele sabe como interpretá-la. Maria, aquela jovenzinha que ia para o poço, pegar água no vaso, aqueles vasos de barro, certo? A inferência do profeta. Com 17 anos, o anjo veio para ela. Eu entendo isso. Veio para ela e disse tudo para ela. Ela não sabia como ela podia interpretar aquilo, ela não sabia. Eu não estou entendendo, porque eu não tenho experiência com homem. Como eu vou ficar grávida? A sombra do Altíssimo te cobrirá. Não foi a cabeça de Maria. Não, foi a palavra. Foi a palavra expressada. A coisa mais segura que existe é a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Você sabe como que é a maneira que ela interpreta? É indo estudar teologia. Não perca essas coisas se você estiver vindo para um culto de cura, de bênçãos.
Há nesse instante uma virtude. Quando você está ouvindo a palavra, a virtude sobre você. O anjo está perto de você. Você não está aí como se estivesse aqui. O anjo está com você, a virtude está sobre você. O que é cura? Não, milhares e milhares que foram curados sem ser nem mesmo salvos. Mas por outro lado, outros milhares foram curados sendo salvos, sendo predestinados. Não perca isso. Como ele pode interpretar? Por isso, pela vindicação da mesma, veja, fazendo-a assim. Fala de onde ele veio. Fala de onde veio. Ele é a pessoa de Deus. O menino lá, que nasceu no tempo próprio, sob umas circunstâncias terríveis, perseguido pela morte tirana de Herodes, perseguido pelos vírus da política. Unamo-nos nesse instante e pensemos de acordo com as palavras de Deus, com as Escrituras, porque nelas pode-se crer de olhos fechados. Bartimeu creu de olhos fechados. Bartimeu creu cego. Ele não estava vendo a face de Jesus. Aleluia. João Batista, ainda no ventre de Isabel, creu. E fez um Pentecostes na barriga de Isabel. Oh Deus, nós nos chegamos a Ti, ó Pai, por esta mensagem. É a dádiva de Deus. Deus tem coisa muito melhor do que as pestes. Deus tem coisa muito mais valorosa. É você. É Raabe, lá em cima do muro de Jericó, sozinha vendendo o seu corpo para sustentar sua família. Mas era Deus dando o braço para ela, o braço de um general. Qual a mulher, qual a primeira dama que queria ser aquela mulher, Maria, que foi banhar os pés de Jesus com lágrimas, enxugar-lhes com seus cabelos. Qual a primeira dama?
Fala Miss Universo, Miss Beleza. Qual o mundo, qual a igreja? E tem ostentação mundial pela política. Estaria lavando os pés de Jesus com lágrimas. Oh Deus, é agora ou nunca. Vós cuidais ter nelas a vida eterna. Jesus falando com aqueles sacerdotes, são elas que de mim testificam, são elas que falam de mim. Jesus, Deus, Jeová, falando com eles cara a cara. Deus falou com Moisés cara a cara. Deus falou com os profetas cara a cara. Mas Ele falou com os sumos sacerdotes, os algozes que o mataria, cara a cara. Vós cuidais ter nelas, nestas escrituras que vocês leem nas sinagogas, nesta Bíblia que vocês interpretam, o arrebatamento. Vós cuidais ter nelas a vida eterna, falando ali, a vida eterna, falando com eles. São elas que de mim testificam, gente. Hoje tem se cumprido essas escrituras. O que fizeram? Tentaram apedrejá-lo. Quando ele se identificou. Mas eu gosto disso. E um perseguidor da igreja, a caminho de Damasco, mas de repente o cavalo relinchou, levantou as patas dianteiras, ficou em pé, somente nos pés traseiros, e o cavalheiro, então Saulo de Tarso, lá no chão, porque ele viu que o cavalo viu. O cavalo viu que Saulo viu. Ele viu a luz. A jumenta viu, ouviu, falou com Balaão. Ele caiu. E agora, que fazer? Deus falou com ele cara a cara, quando ele estava cego pela luz. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Você está perseguindo esse povinho? Esse povinho? Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Mas como? Pedro não perseguiu a Jesus, mas perseguiu a Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E perseguindo aqueles que tinham Jesus. É perseguir a Jesus. Você acha que aquela igreja que era perseguida era toda intocável? Leia as cartas, leia a carta de Coríntios, aos Coríntios. Mas é isso. Essas escrituras
testificam de mim. E ele é ela é ele. A sua vida testifica de Jesus. E quem pode me condenar? Ele falou cara a cara. Quem pode me acusar de pecado? Pecado é incredulidade. Ele está dizendo aqui. Pecado é incredulidade. Porventura estou falando a algum incrédulo? Passa a crer agora. Entre milhares eu estou falando a algum incrédulo? Se eu não faço as obras que foram escritas de mim, então não creiam em mim, disse Jesus. Mas se eu faço as obras, se a obra que você está vendo, assistindo, é a obra de Jesus, e vocês não puderem crer em mim, você diz, mas graças a Deus eu criei, eu creio, eu não sou acusado de incredulidade, eu não tenho condenação de incrédulo. Então creiam nas obras, porque a palavra falou sobre isso. Isso é apenas um senso comum e cotidiano. Se Jesus não tivesse feito nenhum milagre e morrido na cruz como ele morreu, nós creríamos nele da mesma forma. Se o irmão Branham não tivesse feito nenhum milagre, o homem que mais fez milagres na terra, Deus através dele, mais milagres, nós creríamos nele do mesmo jeito como Elias. Elias veio, e eles não conheceram Elias, mas nós conhecemos. Você conhece Elias? Oh, povo de Deus, esse corpo tão débil, essa voz que grita há 57 anos, gritando nas praças, com toda a altura possível. Pessoas que iam ver o que é isso, esse doido, e acabavam chorando. A gente via pessoas chorando. Essa voz está ecoando pelo mundo nesta hora. Eu sinto vocês perto de mim, junto de mim. Acorde, acorde, acorde aqueles que estão dormindo. Paulo disse, desperta-te, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Jesus, está aí em Efésios 5. Parece que é verso 30. Aleluia. Nós temos que parar por enquanto. Mas eu quero dizer para vocês, essa mensagem
enriquece o repertório, porque enriquece a alma. Por isso, irmão Brana disse com veemência várias vezes: vocês têm que pregar. Eu estou pregando porque o irmão Brana falou: pregue, pregue, pregue essa mensagem, pregue o Evangelho. E enquanto Deus der fôlego, nós estamos aqui no posto do dever. E como diz a irmã ou o irmão do armazém, mesmo depois de partir, morte não põe fim ao ministério vindicado, que foi levantado por vocação divina. Morte não pôs fim ao ministério do irmão Brana. Onde está a morte, o teu aguilhão? Aleluia. Dons, preste bem atenção. Dons são sem arrependimento. Não precisa arrepender-se para ter dom. Dons e chamadas. Nós estamos preparando aí para o próximo encontro a partir do dia 7, pregando pela internet, fazendo o encontro pela internet. Nós temos dom, mas o dom são sem arrependimento. O irmão Brana tinha o dom, mas o dom que ele tinha foi protegido por Deus. Quando ele pegou na alta tensão, caiu lá embaixo. Ele acordou, ele estava de mãos levantadas, e ele disse: aquilo era Deus protegendo o dom. Ele não falou meu, ele falou o dom. Graças a Deus. Graças a Deus. Dá glória a Deus onde você estiver. Grite glória a Deus na sua casa. Onde vocês estão aí separados, dá glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo, sejam todos que estavam doentes, agradecidos pela cura, pela chamada, pelo arrependimento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.